Isaías 44, 3 a 5. Está escrito o seguinte: porque derramarei água sobre o sedento, torrentes sobre a terra seca. Derramarei o meu espírito sobre a tua posteridade e a minha bênção sobre os teus descendentes. E brotarão como a erva, como salgueiro junto às correntes das águas. Um dirá: eu sou do Senhor. Outro se chamará do nome de Jacó. O outro ainda escreverá na própria mão: eu sou do Senhor. E por sobrenome tomará o nome de Israel. Amém. Há alguns anos eu estava pregando em Salvador, na Bahia. E naquela ocasião eu pregava sobre avivamento. Terminado o culto, havia uma repórter da cidade que estava lá para uma entrevista. E aquela repórter olhou nos meus olhos e me fez uma pergunta perturbadora. Ela me perguntou assim: o senhor crê no que prega? Eu disse: é claro. É claro que eu creio no que eu prego. E ela, um tanto quanto cética, redarguiu: mas o senhor crê que ainda hoje possa acontecer um avivamento? Que Deus ainda hoje pode derramar do seu espírito e impactar uma igreja, uma cidade, uma nação? Eu disse: eu creio piamente nisso. E ela então me perguntou novamente: mas o senhor pode então pelo menos me dar alguma evidência disso? Eu disse: posso. E eu citei para aquela repórter 2 exemplos. Citei, por exemplo, o que aconteceu na Inglaterra no século XVIII. Naquela época, como fruto do iluminismo, uma onda de ateísmo varreu não só a Inglaterra, mas a Europa. Naquela época as igrejas estavam vazias. Pregadores descomprometidos pregavam sermões mortos para auditórios sonolentos. E desciam dos púlpitos para se embriagar nas mesas de jogo. Ninguém acreditava mais que a Inglaterra pudesse ter uma igreja viva, reavivada. Os enciclopedistas diziam que a igreja seria banida da Inglaterra dentro de algumas décadas. A igreja parecia muito mais um vale de ossos secos. Quando todos, entretanto, apostavam no fracasso irremediável da igreja, Deus começa a despertar um grupo de estudantes da Universidade de Oxford para orar por avivamento. Dentre eles estava John Wesley, George Whitefield. E aqueles moços se reuniam periodicamente para buscar a Deus, para confessar seus pecados, para buscar um avivamento espiritual. E foi numa dessas reuniões de oração, uma dessas vigílias de oração, de 31 de dezembro de 1739, às 3 horas da madrugada, que os céus se fenderam. O Espírito Santo foi derramado sobre eles. Aqueles jovens ficaram cheios do Espírito Santo. As igrejas vazias ficaram cheias. Os pastores descomprometidos eram chamas e brasas vivas nas mãos do Senhor. E a igreja foi sacudida pelo poder do Espírito Santo. Os templos ficaram pequenos e eles foram para as ruas, para as praças, e nas praças as pessoas disputavam espaço para ouvir a pregação do Evangelho. Aquele avivamento varreu toda a Inglaterra. Centenas de milhares de pessoas foram salvas. E os historiadores afirmaram mais tarde que foi este reavivamento inglês que salvou a Inglaterra do banho de sangue da Revolução Francesa. Deus pode fazer o mesmo. Deus pode derramar sobre nós do seu Espírito. Mas eu contei para aquela repórter um exemplo mais contemporâneo. Eu contei para ela o que aconteceu na Romênia. Acho que muitos de vocês acompanharam que a Romênia viveu longos anos sob o poder de um governante carrasco, truculento, cruel, Ceausescu e a sua mulher. Para vocês terem uma breve ideia do que significa isso, pessoas tinham que enfrentar filas longas para comprar 1 litro de leite. Se alguém reclamasse na fila, podia ser morto pela polícia de Ceausescu. O governo usava adolescentes de famílias para os programas de prostituição aos turistas, sem que os pais
pudessem resistir. O que talvez alguns não saibam é que Deus libertou a Romênia em apenas 10 dias. O que alguns talvez não se lembrem é que Deus usou apenas uma igreja de 80 membros para desencadear esse processo. Tudo começou no dia 15 de dezembro de 1989, quando a polícia de Ceausescu cercou a casa do pastor Toderic, na cidade de Timisoara, para expulsá-lo da cidade. Os 80 membros da igreja fizeram um grande cordão de isolamento ao redor da casa do pastor, impedindo que a polícia o expulsasse. A polícia foi buscar reforços. Os crentes da cidade se uniram. Quando chegou a boca da noite, um jovem batista comprou velas e as distribuiu aos crentes que estavam ao redor da casa do pastor. A polícia chegou com armas pesadas, com truculência, e começou a atirar impiedosamente naqueles crentes. Deram um tiro na perna desse moço batista, correram com ele para o hospital para amputar-lhe a perna, para salvar-lhe a vida. Quando ele estava no seu leito de dor, alguém se aproxima e pergunta assim: você está arrependido, jovem? Ele respondeu: não, eu não estou arrependido. Eu perdi uma perna, mas eu acendi a primeira vela. Naquela mesma noite, uma jovem da Assembleia de Deus saiu gritando a plenos pulmões pelas ruas de Timisoara: Deus existe, Deus existe, Deus existe, liberdade, liberdade, liberdade. Aquele grito encontrou ouvidos em toda a nação. Em 10 dias, exatamente na noite de 25 de dezembro de 1989, havia mais de 100 mil pessoas, sob a liderança dos pastores, na capital da Romênia, gritando a plenos pulmões: Deus existe, Deus existe, Deus existe, liberdade, liberdade, liberdade. Naquela noite, o ditador Carrasco Ceausescu caiu, e a Romênia ficou livre, e o evangelho agora pode prosperar naquela nação. Meus amados irmãos, eu creio firmemente que Deus pode nos visitar com um grande avivamento, impactando igrejas, cidades, a própria nação. O texto que nós acabamos de ler trata exatamente deste assunto. Há 4 verdades aqui que eu quero destacar. Primeiro, o avivamento é uma promessa de Deus. Segundo, o avivamento é uma necessidade da igreja. Terceiro, o avivamento deve ser buscado pela igreja. Quarto, o avivamento traz resultados extraordinários para a igreja. É sobre esses 4 assuntos que eu quero tratar com vocês à luz desta passagem. Vejamos então o primeiro ponto. O avivamento é uma promessa de Deus. Volte os seus olhos, por favor, ao verso 3. Porque derramarei água sobre o sedento, torrente sobre a terra seca, derramarei meu espírito sobre a tua posteridade e a minha bênção sobre os teus descendentes. Esta promessa tem 2 características. Primeiro, é uma promessa segura. Quem está prometendo aí não é um homem, não é uma igreja, não é um concílio eclesiástico, não é uma denominação religiosa. Quem está prometendo é o próprio Deus, o soberano Deus, que fala e cumpre o que diz, que não é homem para mentir. A nossa esperança e expectativa de um avivamento é porque Deus prometeu. E se Deus prometeu, Ele é fiel para cumprir. Esta promessa é segura. Aliás, meus irmãos, nada nem ninguém pode impedir o avanço da igreja de Deus, quando Deus a visita com o derramamento do seu Espírito. O sinédrio judaico tentou fazê-lo, prendendo os apóstolos, ameaçando os apóstolos. Mas quanto mais se perseguia, quanto mais se intimidava, quanto mais se acuava os apóstolos, mais a igreja crescia. Os imperadores romanos tentaram fazê-lo, queimando os crentes, crucificando os crentes, jogando os crentes às feras. Mas quanto mais sangue era derramado, mais a igreja crescia. Ao longo da história, todas as vezes que a igreja foi oprimida, foi perseguida, foi massacrada, mais ela cresceu. 1553, depois da morte precoce de Eduardo VI na Inglaterra, assume o governo da Inglaterra
Maria Tudor, chamado de Maria Sanguinária. O que esta mulher fez foi algo crudelíssimo. Ela mandou para a estaca e queimou em praça pública os 3 líderes evangélicos da Inglaterra: Ridley, Latimer, Cranmer. Muitos foram mortos. Outros tiveram que fugir da Inglaterra. E fugiram para onde? Para o continente, onde a reforma protestante já estava estabelecida. Genebra, Holanda, Alemanha. Quis a providência de Deus que Maria Tudor morresse cedo, 5 anos depois, em 1558. Assume o governo da Inglaterra a sua irmã, Elizabeth, que governa de 1558 a 1603. E o primeiro decreto de Isabel, ou Elizabeth, foi trazer de volta os foragidos para a Inglaterra. Tendo eles, portanto, contato lá no continente com os preceitos e os princípios da reforma, retornaram à Inglaterra exigindo 4 coisas da igreja: queremos uma igreja com teologia pura, queremos uma igreja com liturgia pura, queremos uma igreja com governo puro, queremos uma igreja com vida pura. E desencadearam na Inglaterra um dos mais importantes movimentos de reforma e reavivamento da história da igreja, o movimento dos puritanos. Conclusão: quando Maria Tudor pensou que ela estava destruindo a igreja, ela estava promovendo a igreja, porque a igreja de Deus é indestrutível, a igreja de Deus é imbatível, a igreja de Deus vai avançar. E se Deus visitar a sua igreja com o poder do seu Espírito, numa onda do inferno que possa deter os passos da igreja de Deus, Deus prometeu e Ele é fiel para cumprir. Mas há uma segunda característica desta promessa. Volte os olhos de novo para o verso 3: porque derramarei água sobre o sedento, torrente sobre a terra seca, derramarei meu espírito sobre a tua descendência, sobre a minha posteridade, e a minha bênção sobre os teus descendentes. Notem vocês 2 palavras aí: derramarei e torrentes. As 2 palavras apontam coisa grande, abundante, caudalosa, profusa. Em outras palavras, Deus não dá o seu espírito por medida. Ele tem algo grande para nós, maior do que podemos imaginar ou até mesmo esperar. Irmãos, um dos maiores problemas, penso eu, da nossa vida cristã é limitar a obra de Deus ao nosso conhecimento e à nossa experiência. Achamos que tudo quanto Deus quer e pode fazer é aquilo que conhecemos, é aquilo que já experimentamos. E a Bíblia diz que Deus pode fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Para mim, pastor Paulo, a mais ousada oração que eu encontro na Bíblia é Efésios 3,19. Paulo chega a pedir que você e eu, que a igreja, seja tomada de toda a plenitude de Deus. E o que é isso? Quem é Deus? Quem é Deus? Poderíamos apenas lembrar os atributos incomunicáveis de Deus. Deus é autoexistente, Deus é infinito, Deus é imenso, Deus é eterno, Deus é imutável, Deus é onipotente, Deus é onipresente, Deus é onisciente, Deus é transcendente, Deus é soberano, Deus é maior que tudo quanto Ele criou. Mas talvez venha uma outra pergunta: então qual é o tamanho daquilo que Deus criou? Qual é o tamanho do universo? Se Ele é transcendente, Ele está além do universo, Ele é maior que o universo. Mas qual é o tamanho então do universo? Nenhum astrônomo, por mais perito, pode dar essa resposta com total precisão. Mas os estudiosos afirmam que o nosso universo tem mais de 93 bilhões de anos-luz de diâmetro. Isso significa que se eu voasse a velocidade da luz, 300 mil quilômetros por segundo, nessa velocidade, eu demoraria mais de 93 bilhões de anos para ir de uma extremidade à outra do universo. E Deus é maior que o universo. E agora Paulo está preso, está ajoelhado. Por esta causa eu me ponho de joelhos, e está pedindo para que você e eu sejamos tomados de toda a plenitude de Deus. Para que você não pense que Paulo está delirando, é que ele diz no versículo 20, o verso seguinte: ora, aquele que é poderoso para fazer não mais, não muito mais, mas infinitamente mais do que tudo quanto pensamos ou pedimos, conforme o seu poder que opera em nós. Ou seja, Deus tem algo maior para nós. Ele pode derramar sobre nós do seu Espírito e sermos todos nós tomados de toda a plenitude de Deus.
Mas me permita ilustrar isso de uma maneira mais simples. No século XIX, havia uma família muito pobre na América. Morava na região rural. Essa família tinha 7 filhos pequenos, de 14 anos para baixo. Quando o chefe da família morre, deixando a viúva pobre, endividada e com 7 crianças para criar, e grávida do 8º. Quando nasceu não era o 8º, era o 8º e o 9º, porque eram gêmeos. Os credores vieram, levaram o pouco que ela tinha, e alguém disse para ela: se a senhora não der alguns desses filhos para alguém criar, eles vão morrer de fome. Mas ela não abriu mão dos filhos. Com 39 anos de idade, já estava com os cabelos brancos, de tanto trabalhar na roça para dar pão àquelas crianças. Um dia o 5º filho disse assim para ela: mamãe, eu vou sair da roça, eu vou para a cidade, Deus tem um plano na minha vida. E foi para Boston, em Massachusetts. Lá o seu tio conseguiu-lhe um emprego numa sapataria. Um dia, o professor de escola bíblica dominical foi lá na sapataria e falou de Jesus para aquele menino, e ganhou aquele menino para Cristo nos corredores da loja. Um dia esse jovem entra numa igreja e o pregador está dizendo o seguinte: o mundo está para ver o que Deus pode fazer na vida de um homem totalmente entregue nas suas mãos. E ele diz: meu Deus, eu quero ser esse homem. Ele começou a pregar. Um dia ele estava pregando em Chicago, e 2 senhoras idosas da igreja metodista abordaram-no na porta da igreja dizendo assim: nós estamos orando pelo senhor. Ele perguntou: mas por quê? Para que Deus o revista com o poder do Espírito Santo. Esse homem um dia caminhava pelas ruas de Nova York, na Wall Street, quando de repente o Espírito Santo veio com um grande poder sobre ele. Ele saiu correndo, entrou na casa de um amigo, entrou no quarto, fechou a porta, caiu de joelhos. Ele diz que parecia que ondas elétricas penetravam pelo seu corpo. Ele diz que ainda que lhe desse toda a riqueza do mundo em troca daquela experiência, ele rejeitaria. Quando ele se levantou dos seus joelhos, nunca mais a história dele foi a mesma. Nunca mais a história da América foi a mesma. A partir daquele dia, aquele homem ganhou mais de 500.000 pessoas para Cristo. Aquele homem era Dwight Lyman Moody, um dos maiores avivalistas de todos os tempos. Deus é o mesmo, e Deus pode fazer o mesmo ainda hoje. Deus prometeu e Ele é fiel para cumprir. A promessa do avivamento, ela é segura e ela é abundante. Mas agora vamos olhar a segunda verdade desse texto. O avivamento não é só uma promessa de Deus, é também uma necessidade da igreja. Volte os olhos de novo para o verso 3. Porque derramarei água sobre o sedento, torrente sobre a terra seca, derramarei meu espírito sobre a tua posteridade e a minha bênção sobre os teus descendentes. Há 2 palavras aí, meus amados irmãos, dignas de destaque. Primeiro, terra seca. Segundo, sedentos. Você já viu uma terra seca bramando por chuva? Eu tenho tido a alegria e a bênção de pregar na conferência Consciência Cristã, em Campina Grande, na Paraíba, já por 14 anos, na abertura daquela conferência. E às vezes, quando chego ali ao período do carnaval, a terra está seca, rachada, e o gado morrendo de fome e de sede. Aquela terra está gritando por chuva. Mas você já passou sede num lugar ermo? Sem água, o desespero que é. Porque sede é diferente de fome. Se você estiver com fome e você não se alimenta na hora, seu estômago está doendo, está gritando. Mas se você não se alimenta, a dor vai embora. E você jejua um dia, e você jejua 2 dias, e você jejua 3 dias, e você jejua uma semana. Há pessoas que conseguem jejuar até muito mais do que isso. Agora a sede não é assim. A sede é implacável. A sede tortura você. A sede esmaga você. A sede estiola você. A sede mata você. Sabe quando a igreja há de experimentar um avivamento? É quando a igreja tiver sede de Deus, desespero por Deus, fome de Deus. Quando a igreja experimentar aquilo que nós cantamos aqui hoje, quando nada mais importar.
quando Deus for a grande e maior aspiração da igreja. Há muitas pessoas hoje que querem, como cantamos, bênçãos. Não, nós queremos mais do que bênçãos, nós queremos o abençoador. Nós queremos não dádiva, nós queremos o doador. Nós queremos não coisas, queremos Deus. É por isso que historicamente, meus irmãos, nunca houve, nem no registro bíblico do Antigo Testamento, nem no registro bíblico do Novo Testamento, nem na história da igreja, nenhum avivamento que não tenha sido precedido por oração, oração, oração. Antes de Deus derramar o Espírito Santo, Deus está procurando alguém sedento. Antes das torrentes caírem, Deus está procurando uma terra seca. É quando a igreja buscar em oração, mais do que qualquer outra coisa, é que Deus há de derramar sobre nós as torrentes do seu Espírito. Eu tive a bênção, a alegria de visitar a Coreia. Vocês bem sabem que eu, como pastor presbiteriano, Paulo, eu fico triste, o coração às vezes até pesado, de nós estarmos aqui no Brasil há mais de 160 anos, aliás 164 anos. Se nós somarmos todos os presbiterianos do Brasil, nós não temos 2 milhões de membros, somando todos, não temos 1.500.000, acho que não chega a isso. A igreja presbiteriana chegou na Coreia 28 anos depois do Brasil. Eles são mais de 10 milhões de membros, representam 23% da população da Coreia. E nós fomos lá visitar algumas igrejas, as maiores igrejas, igrejas de 5 mil membros, de 12 mil membros, de 18 mil membros, de 30 mil membros, de 55 mil membros, de 82 mil membros. Visitamos a igreja de Seul, a igreja Oído do Evangelho Pleno, com mais de 700 mil membros. E na medida que nós íamos visitando essas igrejas, fazíamos uma pergunta em todas elas: qual é a causa principal que vocês apontam para o crescimento da igreja? E foi unânime: oração, 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 oração. Dentro da cultura coreana, nenhuma igreja é organizada sem ter uma reunião diária de oração pela madrugada. Então eu abordei um dos pastores, que tinha saído de um seminário para plantar uma igreja, estava com uma igreja de 6 mil membros, e disse assim: olha, vocês oram de madrugada porque é cultura de vocês, é cultura oriental. E ele disse: não, no mundo inteiro as pessoas levantam de madrugada para ganhar dinheiro. Nós levantamos de madrugada para orar, porque Deus é prioridade na nossa vida. Nós visitamos uma igreja, a igreja Myeonsong, que tinha 4 reuniões diárias de oração. Uma das 4 às 5, outra das 5 às 6, outra das 6 às 7, outra das 7 às 8. Meus irmãos, eu fiquei perplexo, chocado. Nós fomos na segunda reunião de 5 às 6. Eu nunca vi, Paulo, nada igual. Nós nos aproximamos da igreja, e eu vi no estacionamento os diáconos com lanternas, com apitos, coordenando o estacionamento. Quando nós entramos, o coral estava togado no púlpito, na plataforma, não tinha lugar para sentar mais. Eu contei mais de 80 pessoas sentadas no carpete na frente do púlpito, numa das reuniões diárias de oração. Quando aquele povo abriu a boca para orar, parecia na verdade que os céus tinham descido à terra. O senso da presença de Deus era algo exponencial. E eu comecei a perceber então que Deus derrama água sobre o sedento. As torrentes de Deus caem sobre a terra seca. Se nós quisermos experimentar um grande avivamento, irmãos, primeiro nós precisamos ter fome de Deus, ter sede de Deus e buscarmos a Deus em oração. Eu olho, por exemplo, o que o Senhor Jesus orientou, e foi dito aqui hoje, nesse telão. O Senhor Jesus, antes de ir assunto aos céus, ele disse para os seus discípulos assim: permanecei na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. Ele está falando para um grupo de galileus, e os galileus lá do norte, da Galileia, não eram bem recebidos aqui na Judéia. Aliás, eram tidos como gente de segunda classe. Na verdade, o lugar que eles certamente não gostariam de ficar era em Jerusalém. Eles eram hostilizados em Jerusalém, eles seriam perseguidos em Jerusalém.
Mas Jesus diz: permanecei, até que. Dr. John Stott, tratando dessa matéria, diz o seguinte: que antes de enviar a igreja ao mundo, Jesus enviou o Espírito Santo à igreja, e esta ordem não pode ser alterada. Nós não temos forças, nós não temos poder, nós não temos habilidade, nós não temos capacidade de enfrentar o mundo, nem de impactar o mundo, a não ser se nós formos revestidos com o poder do Espírito Santo. Agora, não há poder sem oração. Nunca houve. Se a igreja quer poder, se a igreja quer avivamento, ela precisa primeiro ser despertada para oração, oração, oração. Eu tive a bênção de visitar, em 1991, um dos grandes avivamentos do século passado, na missão Quacis-Abantu, na África do Sul. O que aconteceu ali foi algo magnífico. Pastor Errol Stigen pregava já há 12 anos, armando uma tenda, falando para os Zulus, uma tribo animista, feiticeira, beligerante, com resultados magros, pífios. E um dia aproxima-se do culto, se assenta no último lugar lá na tenda uma senhora, semblante abatido, e quando terminou o culto, ela foi ao pregador Errol Stigen e perguntou assim: o senhor pregou hoje que o seu Deus tem todo o poder? Eu falei: sim, preguei isso aqui, é isso mesmo. O seu Deus tem todo o poder? É isso mesmo. Eu falei: então é do seu Deus que eu preciso, porque eu tenho uma filha endemoniada, amarrada com correntes, num tronco. Então vamos lá para minha filha ser liberta. E o pastor Errol sentiu um calafrio na espinha. Ele pensou: meu Deus, e se não funcionar agora, o que é que eu vou fazer? Ele chega lá, o quadro é muito pior. A moça estava com um bicho, uma fera, ensanguentada, amarrada num tronco, com correntes grossas. E em vão ele tentou expulsar os demônios daquela moça. Chamou os missionários da região, não conseguiram. Amarraram a moça e levaram para um outro local. Ela quebrou tudo por lá, tiveram que devolver a moça num estado pior. E o pastor Errol tomou a decisão: vou embora, não tem mais credencial, não tem mais capacidade, não tem mais autoridade para pregar aqui, vou embora. Quando ele estava se preparando para ir embora, o Espírito de Deus segredou a ele e disse: não, você não tem que ir embora, você tem que buscar poder. Buscar poder. E eles pararam tudo e começaram a orar. E oraram, e na medida que eles foram orando, Deus foi trazendo convicção de pecado, eles foram se arrependendo do pecado, eles foram chorando pelo pecado. Nos últimos 3 meses, eles se reuniam 3 vezes por dia, eles só conseguiam chorar, tamanha a convicção de pecados que Deus trouxe sobre eles. Depois de 3 meses de lágrimas, numa determinada manhã, o Espírito Santo foi derramado sobre eles. A primeira coisa que fizeram foi ir naquela casa, e na autoridade do nome de Jesus, no poder do Espírito Santo, libertar aquela moça. Os feiticeiros iam correndo, chorando, sem que ninguém falasse com eles lá no campo, com pressa para acertar a vida com Deus. Quando os missionários levantavam de manhã, tinha 5, 10, 15, 20 pessoas na porta de cada um para acertar a vida com Deus. Eu vi ali um templo construído numa fazenda para 15 mil pessoas, com 3 cultos por dia. Coisas maravilhosas acontecendo, cegos enxergando, paralíticos, tetraplégicos andando, mortos ressuscitando. Eu tive o privilégio de ouvir o testemunho da regente do coral, que ficou 17 horas no caixão, quando estava sendo levada para o cemitério. O Senhor Jesus a levanta da morte. Se você quiser conhecer essa história, há 2 obras disponíveis. Primeiro, Reavivamento na África do Sul, está em português. Segundo, se você tem acesso ao inglês, God Among the Zulus, de Kurt Koch, Deus entre os Zulus, onde todos esses fatos são registrados, narrados com muita eloquência, mostrando para nós que se a igreja se arrepender, se a igreja orar, se a igreja tiver sede e fome de Deus, se ela for uma terra sedenta, Deus há de derramar sobre nós as torrentes do seu Espírito. É promessa de Deus e é necessidade da igreja. Mas há uma terceira verdade nesse texto, meus amados. Primeiro, é promessa. Segundo, é necessidade da igreja. Terceiro, o avivamento deve ser buscado pela igreja. Buscado pela igreja. Vocês vão perceber que a igreja necessita desse avivamento.
E aí tem um símbolo que me marca muito, porque há vários símbolos do Espírito Santo na Bíblia. Por exemplo, o hálito, o vento, o fogo, a pomba, o azeite e a água. A grande pergunta aqui é: por que o Espírito Santo está sendo simbolizado aqui pela água? Penso para nos ensinar algumas lições. Primeiro, não tem vida sem água. Você pode ter o melhor terreno, você pode ter os melhores insumos, você pode ter a melhor semente, você pode ter a melhor tecnologia. Se não tiver água, a semente morre mirrada no ventre da terra. O que significa isso? Nós podemos ter templos bonitos, nós podemos ter toda a tecnologia sofisticada, nós podemos ter os músicos mais ilustres, nós podemos ter os pregadores mais cultos e eloquentes. Se não tiver uma obra poderosa do Espírito Santo, não tem vida na igreja. Nós poderíamos usar todos os nossos recursos, todo o nosso conhecimento, toda a nossa tecnologia, toda a nossa metodologia, toda a nossa eloquência, e não produziríamos sequer um convertido. Sem a obra do Espírito Santo não tem vida na igreja. Ele quem dá o arrependimento, Ele quem dá a fé, Ele quem regenera, Ele quem sela, Ele quem batiza, Ele quem traz poder para a igreja, Ele quem santifica a igreja. Nós precisamos, irmãos, de termos essa sede de Deus e essa necessidade do Espírito Santo de Deus, porque sem o Espírito Santo não tem vida, não tem vigor, não tem santidade, não tem poder, não tem capacitação. Mas notem comigo que a água tem uma outra função. A água é necessária também para purificar. Eu não sei se você já fez essa pergunta, eu já fiz centenas de vezes. E a pergunta que eu sempre faço é título de um livro de Leonard Ravenhill: por que tarda o pleno avivamento? Por que ele não chegou? Por que as chuvas são retidas? Por que as torrentes não caem? Por que Deus tem visitado outras nações, noutros tempos, noutros lugares, e ela ainda não está caindo aqui? O que retém as chuvas? Meus amados, só uma coisa que retém as chuvas do avivamento: é o pecado. Quando Elias subiu para o Carmelo para pedir chuva, antes de subir para o Carmelo para pedir chuva, ele tirou o obstáculo do caminho, ele tirou o Baal do caminho. Não adianta mudar o Baal de lugar, não adianta botar novas roupagens em Baal, não adianta dar outros nomes a Baal. Enquanto Baal não for removido, as torrentes não descem. O problema da igreja contemporânea é que muitas vezes ela está imitando o mundo, está copiando o mundo. Se você olhar para a vida de um crente hoje, de um não crente, parece que não tem tanta diferença. O índice de divórcio na igreja é quase o mesmo fora do mundo, lá do mundo. O índice de rapaz e moça que vai para a cama no namoro é quase o mesmo lá do mundo. O índice de gente na igreja que mente, que faz negócios errados, que faz falcatruas para ganhar dinheiro, é quase o mesmo lá fora. A igreja precisa se arrepender, é preciso ter choro pelo pecado. A ordem de Deus é: santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Sem santidade não tem sede de Deus, não tem avivamento, as chuvas são retidas. Nós precisamos desse avivamento. Nós precisamos ter sede de Deus, fome de Deus, para que o Espírito Santo, ao vir, trate conosco, mudando a nossa vida, mudando a nossa história, reverberando isso no casamento, na família, no trabalho, na empresa, nos negócios, na vida financeira, na vida comercial, na vida relacional, na vida familiar, na vida como nação. Mas notem, meus irmãos, a água tem outro propósito. A água, ela é necessária para matar a sede. Você está aqui hoje, você pode ser o empresário mais rico de Belo Horizonte, você pode morar no apartamento mais luxuoso de Belo Horizonte,
Você pode morar na casa mais palaciana de Belo Horizonte. Você pode ter a conta bancária mais robusta de Belo Horizonte. Você pode ser a pessoa mais conhecida e popular de Belo Horizonte. Você pode ser a pessoa com mais medalhas de honra ao mérito de Belo Horizonte. Se você não for cheio do Espírito Santo, a sua vida continua vazia. Coisas não podem satisfazer o homem. Deus colocou a eternidade no nosso coração, e tudo aquilo que é terreno, e tudo aquilo que é material, e tudo aquilo que é apenas para esta vida, não pode satisfazer o homem. Só Deus pode fazê-lo. Só Deus pode preencher. Só o Espírito Santo pode dar sentido pleno e maiúsculo à sua vida. Eu acabei agora, Paulo, de publicar o comentário de Eclesiastes, e foi tão compensador para mim estudar Eclesiastes, um dos livros mais desafiadores da Bíblia. E o que me impressiona é que Salomão foi um homem que viveu tudo de forma maiúscula e superlativa. Foi o mais rico, foi o mais sábio, foi o mais famoso, e tudo que ele pôs a mão parecia que era grande. Construiu casas, construiu jardins, construiu açudes, construiu tantas coisas, e ele buscou a felicidade nas festas, buscou a felicidade no vinho, buscou a felicidade na riqueza, buscou a felicidade nas realizações, buscou a felicidade no sexo, buscou a felicidade em tudo que o mundo podia oferecer para ele. Ele diz: tudo que os meus olhos desejaram, eu atendi, tudo que o meu coração desejou, eu dei para o meu coração. Ele vivia uma vida superlativa, e ele vai chegando à conclusão de que tudo que o mundo oferece debaixo do sol é vaidade, é bolha de sabão, é vapor, é fumaça, não tem consistência, não satisfaz, não preenche o vazio. Nós precisamos do Espírito Santo de Deus, porque Ele preenche o vazio, Ele dá sentido à vida. É por isso que nós precisamos de um grande avivamento espiritual. Mas, meus irmãos, eu gostaria de olhar o quarto ponto. O avivamento traz resultados extraordinários para a igreja. Confira comigo, por favor, o primeiro resultado no versículo 4. E os teus descendentes brotarão como a erva, como salgueiro junto às correntes das águas. O primeiro resultado de um avivamento, irmãos, é um crescimento numérico exponencial. Eu sei que esta igreja é uma referência de crescimento no Brasil, e talvez um dos grandes perigos da vida é nos acostumarmos com o bom e dizermos: não, já temos tudo, não precisamos de mais nada. E eu creio que o que Deus já fez até hoje é medida mínima do que Deus vai fazer amanhã. Vocês moram numa das maiores cidades do Brasil. Vocês já imaginaram o que é essa cidade toda saber que o Espírito Santo está agindo poderosamente neste lugar? Vocês já imaginaram se acontecer aqui o que aconteceu lá no livro de Ruth? Aconteceu um rumor em Belo Horizonte, que aqui na Batista Central tem pão quentinho dos fornos celestiais. Vocês já imaginaram se impactar Belo Horizonte a ponto das portas desta igreja não comportarem, ainda que vocês façam culto todo dia e várias vezes por dia? Deus pode fazer isso. Os descendentes de Abraão vão brotando como salgueiros junto às correntes das águas. Eu anseio por isso, eu almejo isso. A maioria dos templos evangélicos estão plantados em ruas, em avenidas, onde milhares e milhares de pessoas passam todo dia, toda hora, e às vezes não são impactadas. Quando Deus derrama do seu Espírito, irmãos, os descendentes de Abraão vão brotando como salgueiros junto às correntes das águas. Eu acho que todos vocês conhecem o testemunho de Ronaldo Lidório, amigo querido, homem de Deus, de como ele foi plantar uma igreja entre os Concombas, em Gana, na África. O Ronaldo gastou alguns dias no meio de matas, pântanos e alagados para descobrir onde estava o povo que ele queria alcançar. Não encontrava no mapa. Quando ele chega lá em Coni, entre os Concombas, ele fica 3 meses orando e jejuando para Deus lhe dar uma estratégia para alcançar o povo. Depois de 3 meses de oração e jejum, Deus fez o primeiro milagre.
O povo não aprendeu o nome dele. Ronaldo era um nome impronunciável para eles. Então trocaram o nome dele por um nome africano, Umborbe. E Umborbe significa o homem que diz que existe um Deus. Quando ele chegava numa aldeia, alguém lhe perguntava assim: qual é o seu nome? Ele respondia: eu sou o homem que diz que existe um Deus. Isso provocava uma segunda pergunta: quem é o seu Deus? Então ele dizia assim: reúna o povo da aldeia, que eu lhes contarei quem é o meu Deus. Não existia melhor exórdio, melhor introdução de sermão do que o nome dele. Foi dessa maneira que uma mulher de uma aldeia vizinha, sabendo que lá em Coni tinha um homem que dizia existir um Deus vivo, verdadeiro, ela faz uma viagem 3 dias a pé, com a criança à beira da morte, enrolada em trapos, com a pele praticamente necrosada. Ela chega em Coni e pergunta: o senhor é um homem que diz que existe um Deus? O Ronaldo diz: sim, sou eu. Eu gostaria de saber se seu Deus pode me ajudar, porque todos os deuses que eu conheço não puderam fazer nada por mim. Se o seu Deus tem poder, peça o seu Deus para curar a minha filha. O Ronaldo desembrulha a criança dos trapos. A criança estava com ferida da cabeça aos pés. Ronaldo pegou aquela criança e fez uma breve oração. Disse: meu Deus, este povo não sabe que tu és o Deus vivo. Este povo não sabe que o teu filho veio ao mundo, morreu, ressuscitou, e tem todo o poder e tem toda a autoridade nos céus e na terra. Meu Deus, por amor do teu nome, para a tua glória, para conhecimento do evangelho entre esse povo, cura essa criança, Senhor. Embrulhou a criança nos trapos, devolveu a mãe da criança. Ela pegou o caminho 3 dias a pé para a sua aldeia. Quando ela chega na sua aldeia e desembrulha a criança, nem cicatriz de ferida havia mais no corpo daquela criança. E aquela mãe sai gritando por todas as cabanas da sua aldeia ter encontrado o Deus vivo. E o Ronaldo registra num dos seus livros que a partir daquele dia não ficou um dia sequer sem que pelo menos uma pessoa fosse convertida a Cristo. Os feiticeiros vinham chorando, sem que ninguém fosse falar com eles, para entregar a vida a Cristo. O Ronaldo passou ali pouco mais de 5 anos, plantou 14 igrejas com mais de 4.000 pessoas convertidas. Hoje são dezenas de milhares de pessoas convertidas, porque quando Deus derrama do seu Espírito, os descendentes de Abraão vão brotando como salgueiros junto às correntes das águas. Nós ansiamos por isso, nós aguardamos esse dia em nome de Jesus. Mas há um segundo resultado aqui, confiram comigo o versículo 5. Um dirá: eu sou do Senhor. O outro se chamará do nome de Jacó. O outro ainda escreverá na própria mão: eu sou do Senhor, e por sobrenome tomará o nome de Israel. Segundo resultado de um avivamento, irmãos, não é apenas crescimento numérico, mas é testemunho de todos os crentes, onde todos vão se levantar, mas eu sou do Senhor. Imagine você esse exército aqui, com milhares de pessoas, nas ruas, nas praças, nas lojas, nos hospitais, nas universidades, no comércio, na indústria, em todas as frentes dessa cidade, e cada um saindo dizendo com todo o vigor e com toda a força: eu sou do Senhor, 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 eu sou do Senhor. Essa mensagem sairá na velocidade de rastilho de pólvora e alcançará Belo Horizonte. Meus irmãos queridos, nós precisamos do poder do Espírito Santo para termos ousadia, para termos intrepidez, para termos poder para pregar este nome que é sobre todo nome, o nome de Jesus. Permita-me um exemplo pessoal. Eu cheguei no seminário de Campinas nos idos de 1978. Fui criado na roça, saí da roça com 12 anos numa carroceria de um caminhão, para estudar. Nunca ninguém tinha saído daquele local até então para estudar. Uma professora que me alfabetizou me convidou para ir com ela, e eu nunca tinha dormido uma noite fora de casa, e ela me convidou e disse: se os meus pais deixarem, eu tenho coragem de ir. Meus pais deixaram, e eu fui morar no pior bairro da Grande Vitória, Cubi de Baixo, dentro de um mangue, do lado de um prostíbulo, um barraco de tábuas de 4 cômodos com 10 pessoas. E quando cheguei no seminário, eu era o mais caipira de todos os estudantes. Pensa num cara caipira
era eu. Não tinha dinheiro para fazer o lençol da cama. Eu tive que ir numa loja comprar o tecido e minha mãe fazer o lençol, porque não tinha dinheiro para comprar um lençol pronto. Não tinha dinheiro para ir na cidade, ir a pé. Não tinha dinheiro para pagar um ônibus para ir para a cidade. Por providência de Deus, já no primeiro ano, logo no começo, uma missionária americana foi no seminário. Não sei o que ela viu em mim, por misericórdia de Deus, eu falei: eu vou te ajudar, eu vou te mostrar Campinas. O primeiro lugar que ela me levou foi na escola de cadetes de Campinas. Lugar bonito até hoje, pomposo. E a primeira pessoa que eu vi foi um cadete, claro, óbvio. E não sei se você sabe, mas via de regra, quando alguém vai para o seminário, o cara mata o coração em chamas e prega até para poste no meio da rua. E eu vi o cadete com o seu posto de guarda, com a metralhadora na mão, com a sua farda muito bem engomada e com o nome na lapela: João Miguel Corpas. E eu me aproximei de João Miguel Corpas e fui logo perguntando: e aí, João Miguel Corpas, você conhece a Jesus, o Filho do Deus vivo? Ele faltou me bater. Ele era ateu, eu não sabia. Ele blasfemou, me afrontou, me insultou, falou: não me fale dessa bobagem, eu não creio nessa tolice, e não me incomode. Eu perdi o rumo de casa, fiquei pasmo, calado, gelado na frente dele. Mas o Espírito de Deus é tão bom que me deu um pouco de ousadia. E eu disse: João Miguel Corpas, antes de ir embora, eu preciso lhe dizer 3 coisas. Primeiro, Deus existe, você acreditando nele ou não. Deus não depende de você acreditar nele para ele existir, ele existe assim mesmo. Segundo, esse Deus ama você, e ele ama tanto você que ele mandou o seu filho para morrer no seu lugar, para dar a você a vida eterna. E terceiro, você é um pecador, e se você não se arrepender, você vai para o inferno, e até logo. E saiu o mais rápido que eu podia. O cara estava com a metralhadora na mão. O que eu nunca podia esperar é que no dia seguinte a missionária voltasse ao seminário. E ela voltou. Disse: Hernando, você precisa ir na minha casa agora. Eu falei: o que foi? O João Miguel Corpas está lá em casa e quer te ver. Eu falei: meu Deus, será que eu fui deselegante? Será que ele está irado comigo, está com raiva de mim? Será que a minha abordagem não foi boa? Fui para lá pensando 1000 coisas. Quando eu chego na casa daquela missionária, ele estava sentado no fundo da sala. Quando ele me viu entrar, ele se levantou do sofá e correu na minha direção, me agarrou pelos braços, quase me tira do chão e me balançou e disse: por favor, me fale do seu Deus, me fale do seu Jesus. E aquele cadete estava aos pés do Salvador, se rendendo a Cristo. Era mês de julho, quase chegando mês de julho, eu voltei para casa do meu pai de férias. Quando eu voltei das férias, ele me ligou e disse: já levei 3 colegas da escola de cadetes para Jesus. Tornou-se um evangelista. Depois que eu saí do seminário, eu perdi o contato com ele. Estava pregando um congresso da CEPAL, lá em Serra Negra, e alguém se aproxima de mim e pergunta assim: você tem notícia do João Miguel Corpas? Eu falei: não, eu queria muito ter notícia dele. Ele disse: o João Miguel Corpas está concorrendo ao generalato. João Miguel Corpas é pastor evangélico, ele é pastor da Assembleia de Deus. Na semana seguinte, pregando na igreja presbiteriana de Vila Mariana, em São Paulo, lá estava o João Miguel Corpas com a sua esposa para me dar um abraço. No mês seguinte eu fui para Santos jantar com ele. Agora essa semana passada, pregando lá no encontro de pastores, na Bola de Neve de Santos, lá estava o João Miguel Corpas para me dar um abraço. Me disse: Hernandes, Deus tem feito maravilhas na minha vida. Maravilhas na minha vida. Isso me trouxe à memória um versículo da Bíblia: abra a tua boca e eu a encherei. Não é o seu conhecimento, não é a sua eloquência, não é a sua abordagem, é o poder do Evangelho. É o poder do Evangelho. Então abra a sua boca e fale deste nome. Fale deste nome. Porque é impossível você estar tomado pelo Espírito de Deus, revestido com o Espírito de Deus, com um grande tesouro que pode libertar os cativos, dar vista aos cegos, levantar os caídos, e você ficar calado. É hora de falar. A minha oração, queridos, é que Deus nos visite nesta manhã
Que Deus sopre sobre nós o seu sopro, que Deus remova as cinzas, acenda as brasas e acenda um fogo santo no nosso coração, trazendo sobre nós este poderoso derramamento do Espírito Santo. É isso que você quer? É isso que você deseja? Fique em pé, aquele que quer isso verdadeiramente na sua vida. Eu quero orar com você. Deus bendito, nós te adoramos nesta manhã, porque a tua palavra é confiável, tua palavra não falha, a tua palavra é viva e poderosa, e aquilo que ela promete, tu tens poder de cumprir. E aqui está esta igreja, ansiando, desejando ardentemente uma visitação do céu, um derramamento do Espírito, um avivamento espiritual. A tua palavra diz que o Senhor lá do céu está olhando e procurando um homem, uma mulher, um jovem, uma criança, cujo coração seja totalmente teu. Ó Deus, olha do céu e vê agora esta congregação. Vem visitar esta vinha, Senhor. Se tem alguém aqui, o coração apagado, triste, abatido, sem ânimo, sem vigor, sem entusiasmo, na mornidão espiritual, reaviva este coração, Senhor. Se tem alguém aqui, meu Deus, que se desviou da tua palavra, se desviou do Evangelho, está longe do teu aprisco, traz de volta, Senhor. Se tem alguém, meu Deus, que caiu num fracasso moral e acha que não tem mais jeito, não tem mais esperança para ele, levanta essa pessoa, Senhor. Se tem alguém aqui, meu Deus, que já foi gente de linha de frente, mas que deixou o arado e abandonou e não quer mais, se decepcionou, meu Deus, restaura esta vida. Se tem alguém aqui, Senhor, que tem dificuldade de crer, ou que não entende essas coisas, ajuda na sua falta de fé. Nós não queremos apenas ouvir falar, nós não queremos ler apenas dos avivamentos da história, nós queremos que tu faças de novo. Faz de novo, Senhor. Faz aqui, Senhor. Volta o teu rosto para nós. Na tua ira, lembra-te da misericórdia e reaviva a tua obra, Senhor. Faz algo novo. Nós não queremos nada que não venha de ti, nada, mas queremos tudo quanto tens para nós. Não queremos ir um centímetro além da tua palavra, mas não queremos ficar um centímetro aquém da tua palavra. Visita a tua igreja, restaura a nossa sorte, é a nossa súplica, neste nome, que é sobre todo nome, o nome de Jesus, o nosso Senhor. A Ele tributamos a honra, a glória e o louvor, agora e para sempre. Amém.